Olá, meus queridos. Hoje vamos fazer um comentário sobre o Evangelho da solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Uma solenidade muito bonita que toca a nossa mãezinha do céu. Então, vale muito a pena nós penetrarmos um pouco no mistério que nós estamos celebrando antes de comentar propriamente o Evangelho. Nós devemos levar isso em consideração. É o Evangelho que se lê nessa solenidade, né? Que se encontra em São Lucas, no capítulo 11, versículos 27 a 28, por ser o ano C. Nossa Senhora, Mãe de Deus, era humana. Talvez, provavelmente, sem dúvida, o ser humano mais importante da história da humanidade. Jesus era mais importante, mas ele é Deus, um Deus encarnado. Maria não é deusa. Maria é a mãe de Jesus e a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. E quando chegou o momento dela partir dessa vida para a eternidade, ela foi levada aos céus. Maria, nossa mãezinha do céu, ela está em corpo e alma na eternidade. Se pouquíssimos seres humanos estão com o corpo na eternidade. No Antigo Testamento, Elias foi levado aos céus por um carro de fogo, então Elias não morreu. Jesus, depois de ressuscitado, subiu aos céus. Ele ascendeu, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora também foi levada aos céus. A sua subida se chama Assunção. Ela subiu aos céus e está em corpo e alma e corpo e alma na eternidade. Ela é o modelo que daquilo que vai acontecer conosco. Quando nós ressuscitarmos, nós também vamos ter um corpo na eternidade junto de Deus. Então agora vamos dar uma olhadinha no Evangelho. Se trata de uma mulher que, enquanto Jesus estava pregando, ela, movida por entusiasmo, diz um elogio a Jesus. Né? É interessante nós vemos o que os evangelhos prévios, os textos anteriores, do que Jesus estava falando. Né? Jesus estava falando aos seus discípulos como eles deveriam falar com coragem, porque Deus ia falar através deles. Né? Não tenham medo, meus amigos, daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com o espírito. Toda a sua vida está nas mãos do meu Pai, que, se vocês confiam nele, vai cuidar de vocês. Então, nem se preocupem com o que vocês vão ter que falar quando os acusarem, os perseguirem. E depois Jesus também recomendava às pessoas a que elas fossem desprendidas, né? Que elas não se apegassem aos bens materiais. E nos convidava a confiar muito na oração. Capítulo 11, Jesus ensina a rezar o Pai Nosso, fala que a nossa oração deve ser muito confiada, contra a parábola do amigo inoportuno, e fala sobre a eficácia da oração, que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará coisas boas. Né? Então, depois disse que mostra o seu poder sobre o espírito do mal, né? Contra Beelzebul e o seu espírito, né? E também contra aqueles que dizem que Jesus fazia isso em nome de Beelzebul. E aí, no meio de toda essa conversa, que essa mulher entusiasmada disse esse elogio a Jesus. Então, vamos ler o Evangelho e depois vamos tratar de responder as perguntas que eu proponho à continuação. Muito bem, meus queridos, eu lhes proponho duas perguntas. A primeira é a seguinte: o que a mulher queria dizer
com o elogio que ela dirigiu a Jesus, né? Um elogio muito bacana. É que hoje em dia a gente não escutaria um elogio desses por aí, né? No meio da multidão, essa mulher entusiasmada com o que Jesus está dizendo, né? Com a sua pregação, com a força dos seus argumentos, com a força da sua personalidade, com a sua integridade de pessoa. Jesus devia ser uma pessoa extraordinariamente bonita por dentro e por fora, com uma força de expressão no olhar, nas palavras, uma profundidade na forma de se dirigir às pessoas, com um carinho, uma acolhida que arrancou dessa mulher esse elogio entusiasmado. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Muito bem, o que será que essa mulher estava querendo dizer? Pois, primeiro, é um grande elogio a Jesus como pessoa, né? Ela estava entusiasmada com esse homem. Mas ela, como mulher, ela sentia uma santa inveja da mulher que lhe tinha dado a luz. Essa mulher estava elogiando Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu. Ela, olhando para Jesus, quem era Jesus, a sua educação, a sua formação, a sua forma de ser, dizia: a mulher que deu à luz e educou esse homem tem que ser uma mulher extraordinária. Ela não pode ser uma mulher qualquer. Ela não pode ser uma mulher superficial, uma mulher que não tenha vida de oração, uma mulher que não tenha virtudes. Ela tem que ser uma mulher incrível. E a forma de dizer isso foi dizer: felizes os seios que te amamentaram, feliz o ventre que te trouxe a este mundo, elogiando a Nossa Senhora. E aqui, então, nós podemos também refletir sobre isso, né? Como uma mulher, sem conhecer a Maria, deduziu que ela era tão extraordinária através do seu filho. Nós podemos, através de Jesus, também descobrir tantas coisas sobre Maria. O Evangelho, ele é muito discreto para falar de Nossa Senhora. De fato, são pouquíssimas as palavras que nós vemos que ela diz no Evangelho, né? E também são poucos os textos que se referem a ela. Mas, através do seu Filho Jesus, nós podemos deduzir muitas coisas. Por exemplo, né? Para nós, para qualquer filho, a mãe é a pessoa mais santa do mundo. Pois é, porque nós, filhos, nós valorizamos muito quem nos trouxe ao mundo, quem nos cuidou. O amor dessa pessoa que nos deu origem e depois cuidou de nós, né? Infelizmente, nem todas as mães conseguem ser assim para os seus filhos, né? Mas no caso de Jesus, foi claríssimo, né? Esse homem é uma pessoa tão equilibrada, tão profunda, com uma piedade tão arraizada, com um amor tão transcendente e ao mesmo tempo tão humano. Tinha que ter aprendido de uma mulher maravilhosa. E essa mulher é Maria, né? Ela tinha que ter sido uma mãe maravilhosa, fenomenal, que cuidou do seu filho, que o educou, o levou. Nós pensemos que Jesus, ao se encarnar, ele quis assumir a natureza humana com todas as suas consequências, menos o pecado. Então, ele foi educado por Maria. Maria lhe ensinou a caminhar, lhe ensinou a falar, lhe ensinou a comer, lhe ensinou boas maneiras, lhe ensinou a suar o nariz, lhe ensinou a ir ao banheiro, lhe ensinou a se trocar de roupa, lhe ensinou as virtudes, os valores, aprendeu a rezar com ela. Então, Maria tinha que ser uma mulher extraordinária. E se Deus teve a oportunidade de escolher a sua própria mãe, ele não escolheria a melhor das mulheres? Ele não criaria a melhor das mulheres para ser a sua mãe? Pois é, essa é Maria. Então, essa mulher, ao fazer esse elogio, ela acertou. Realmente, Maria é essa mulher. Feliz o ventre que te trouxe e os seios
que te amamentaram. Mas aí vem a segunda pergunta, que se refere à resposta de Jesus. O que será que ele quis dizer com isso? Porque parece uma resposta enigmática, ou melhor, parece que ele está tirando razão ao que essa mulher acabou de dizer, e está tirando razão ao que eu acabei de dizer. Porque Jesus responde: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, será que Jesus está querendo dizer com isso que Maria não é essa mulher extraordinária que essa mulher do Evangelho acabou de elogiar? Será que Jesus não reconhece na sua mãe uma mulher virtuosa, maravilhosa, extraordinariamente santa, que depois nós veneramos como a nossa mãe do céu? É claro que Jesus a aceita e a acolhe e está completamente de acordo com essa mulher. Só que Jesus, ele eleva o pensamento dela para mostrar que as virtudes de Maria são muito maiores do que essa mulher pensa. Porque ela reduz o valor de Maria à educação de Jesus, à formação de Jesus. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. É uma forma de dizer, ela te educou muito bem. Ah, mas a grandeza de Maria é muito mais transcendente. Muito antes de conceber Jesus no seu seio, Maria o tinha concebido no seu coração. Como assim? Pois é, ela estava apaixonada por Deus. Apaixonada por Deus. Tanto é que fez um voto de virgindade. Ela se consagrou a Deus. Era a esposa do Espírito Santo. Então, quando o anjo apareceu para ela para fazer a proposta de que ela seria a mãe do Messias, ela já tinha um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de namoro, de noivado. Ela estava consagrada a Ele. Que extraordinário! Pois é, ela já tinha concebido a Jesus no seu coração, pelo seu amor. No fim de contas, as crianças não vêm ao mundo por causa do amor. O esposo ama tanto a sua esposa que o amor entre eles é um bebê. Pois é, Maria amava e era amada tanto por Deus que Deus a escolheu por esposa para gerar o seu filho. Então Jesus está falando, muito mais felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Quem é o ser humano que mais ouviu a palavra de Deus? Maria. Porque ela já tinha um relacionamento íntimo com ele. Ela o escutava dia e noite. Ela estava pronta para fazer tudo aquilo que ele pedisse. E quem foi o ser humano que colocou mais em prática o que Deus pediu para ele? Maria. E nós temos aí um exemplo nesse anjo que se aparece para ela, faz a proposta, conversa, ela escuta a proposta e ao terminar disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu estou completamente disponível para o que o meu amado quiser de mim. Quem sou eu para dizer não a ele? Quem sou eu para negar-lhe nada? Então, ela é um modelo de escuta. Ela é um modelo de cumprimento. Em outros lugares da Sagrada Escritura aparece como ela foi surpreendida por coisas que aconteceram, mas ela guardava tudo no seu coração, escutava sempre o que Deus tinha a dizer e estava sempre disposta a fazer o que ele queria. Até mesmo o sacrifício mais difícil da sua história, da sua vida, talvez da história da humanidade. Aceitar de bom grado que o seu filho fosse sacrificado na sua frente. Ela aceitou no seu coração o sacrifício de Jesus, a crucifixão de Jesus. Qualquer mãe que esteja escutando isso sabe que esse seria o sacrifício. Ela preferiria morrer 1000 vezes no lugar do filho. Mas
Deus pediu que ela aceitasse esse sacrifício e ela aceitou. Então, Maria, sem a menor dúvida, é a maior mulher da história da humanidade. É o maior ser humano da história da humanidade, porque ela é a que mais escutou a palavra de Deus e a que mais a colocou em prática. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz festa da Assunção de Nossa Senhora. Fenomenal!